Legal, amigos internautas, voltamos para falar do Campeonato Sul-Mato-Grossense e agora vamos falar aqui do jogo da capital. Nós estivemos acompanhando aqui, eu, Fernando Blanc, e o nosso convidado aqui, tivemos o convidado Thiago Lopes de Farias, que na transmissão foi comentarista para nós aqui do site Esporte MS. Lembrando a você que no próximo final de semana, no sábado, estaremos transmitindo o jogo entre Sene e Maracaju. O jogo é às 4 da tarde no Olho Furacão e a partir das 15 horas e 30 minutos estaremos ao vivo transmitindo via web para você, tá legal? Bom, vamos falar então. O Comercial venceu 2-1, gols do Jean Carlos, um de falta aos 2 minutos e 30 segundos do primeiro tempo. Depois houve um pênalti favorável para a equipe do Sene e o time empatou, e depois teve um pênalti meio discutido, todo mundo discutiu, não foi pênalti, e o Jean Carlos foi lá e marcou e fez 2-1 para a equipe do Comercial. Vamos ver os gols então? Vamos lá? Vou ficar devendo o primeiro gol para você, meu amigo, porque o Jean Carlos fez o gol muito rápido, não deu nem para começar a gravar, mas você vai ver aí a cobrança dos 2 pênaltis. O primeiro feito pelo Andrade, né? Quem marcou o gol do Sene? Marquinhos. Marquinhos. O Marquinhos marcou o gol para a equipe do Sene, empatando o jogo naquela oportunidade, e o Jean Carlos marcou o segundo gol também de pênalti e selou a vitória. Vamos ver os pênaltis, veja aí. Tranquilidade, né? O Marquinhos do lado também experiente e o Jean Carlos mais que isso, né? Verdade, né? 40 anos de idade, mais 40 anos ele pega a bola, vem pra cá, vai pra lá, tira, tem um olhar muito periférico assim, e muito panorâmico também, que ele veja e lança. Ele ficou muito bravo porque quando era para lançarem eles erraram os lançamentos. O Nenê, verdade. O Cid, sempre lançava no vazio para o goleiro pegar e nem em direção ao Jean Carlos. Jogo que eu esperava que não seria. Seria um jogo amarrado, ruim, mas jogo mais travado. Foi um bom jogo. Foi tranquilo. Os pouco mais de 400 torcedores tiveram, 480, né? Deu 495 torcedores, deu 385 de público pagante, 110 não pagante, 495 público presente, com a renda de R$ 3.460. Vai melhorar. Vai melhorar também. Vou dar um toque para você, internauta, ligado aqui no site Esporte MS, que caiu antes do jogo, né? Na região das Moreninhas, deu um pé d'água legal, né? Por volta das 15 horas, aí o torcedor também já fica meio assim, vou ou não vou lá para Moreninha? Já é longe sair aqui da região do centro para ir até as Moreninhas. Aí vê aquela nuvem, aquela nuvem negra caindo, o pessoal não vai mesmo, né? Então acabou. Mas falando do jogo, o jogo começou. O Comercial começou melhor o primeiro tempo, e o Sene depois foi se ajeitando, tomando conta. O Comercial teve aquela bola aos 2 minutos e 40, aquela falta que para mim foi pênalti também, concordo com o Thiago, foi pênalti, ele deu fora da área. Certo. Mas que o Jean Carlos fez com perfeição. A bola bateu rente, saiu rente ao travessão, e o goleiro não pode fazer nada. O Anderson não pode fazer nada. O Anderson foi lá, mas. Aí equilibrou, o Sene mereceu empate no primeiro tempo ainda, mas foi para o intervalo com 1-0. Veio do intervalo, começou igual o primeiro tempo, Comercial em cima. Até você pode analisar, Severo, que você narrou muitos lances do Comercial na área do Sene, logo do 0 aos 10 minutos do segundo tempo. Aí depois que o Sene foi chegar na área do Comercial e começou a ter mais toque de bola. Na minha opinião, o Sene, não sei na sua, Severo, cansou mais rápido que o Comercial. Sim. Apesar que o técnico André Souto disse que o Dubin, não disse o Dubin, mas os jogadores mais experientes, que é o Dubin, foi na raça, porque cansaram. Cansaram mesmo. Cansaram. A equipe foi na determinação. Para mim foi pênalti, foi pênalti que o Careca sofreu do Cafu, né?
Tivemos um lado lamentável, foi a entrada do Branco em cima do menino. Bom, bem lembrado. Do Fernandinho lateral. Olha, vamos dar um parênteses aqui, porque realmente a gente até estranhou a atitude do Branco. Que o Branco é evangélico, um garoto, olha, bom de bola, jogou no Comercial, jogou no Aquidauanense, já foi jogar fora aqui, inclusive. Mas ele fez uma jogada linda, inclusive, um segundo antes, driblou 3 jogadores e ele foi infeliz, ele foi na perna do Fernandinho. E o menino evangélico bom perdeu a cabeça. O Pato nem deu amarelo, o Pato deu logo vermelho para o Branco. Direto. E ele, inclusive, acabou se exaltando aqui, partir para cima, mas é para se acalmar, né? É para o Branco pensar um pouquinho, né? Pedir desculpa de repente até para o Fernandinho, professor, jogador da mesma profissão, né? E tocar a bola, viu, Branco? Porque realmente foi uma jogada desleal. Olha, não sei não, se o tribunal tiver pegar as imagens que não faz as outras federações, não sei não, Branco. Vai pegar uns 2 ou 3 jogos. Pegar ia ser. Olha, ou 180 dias, Então você realmente você pode ser enquadrado aí. No artigo vamos ver o que o do Pato vai colocar na súmula também, né? Quarta-feira, né? Depois da manhã não vamos ter essa súmula aí. Vamos ver o que ele vai colocar. Depende, ele colocou que você peitou ele. Olha, pode complicar a sua situação como jogador, né? E o Veloso reclamou da arbitragem do Lopato. Eu acho que o Lopato, na minha opinião, cometeu um erro que foi. 2 erros, que foi o pênalti que ele deu falta no gol do Giancarlo. E no segundo tempo, lá quase da metade, naquela falta do Giancarlo do lado esquerdo. Mas aí também estava muito encoberto, o Andrade empurrou o Nenê, não tinha como ver. Tudo bem. Seria pênalti também. Seria pênalti, mas aí não tem como ver. Era mais do assistente do que dele o lance. Mas foi bem, ele foi bem. Para o Veloso, ele decidiu o jogo. Verdade, né? Mas aí vai da interpretação. Tem os que falam que se encostar no pênalti dentro da área é pênalti. Aí vai também da malandragem do jogador careca, que sentiu a carga e caiu. Chegou e já malandro do jeito que ele é, né? Pelo que parece, eu estava em diagonal ao lance, justamente como estava o João Lopato diagonal ao lance. E ele pegou. A minha impressão que houve a carga, se é meio pênalti, não é? Não existe meio pênalti nem meio mulher grave. Severo. Mas para mim foi um bom jogo. Tá, vamos aproveitar então que você está falando desse foi pênalti, e o Veloso reclamou, não reclamou. Vamos ver então o que o Veloso falou? Vamos lá. Tá, vamos fazer então. O Veloso, ao final do jogo, concedeu entrevista coletiva e ele falou exatamente desse lance. Para ele, João Lopato é que ganhou o jogo do Comercial contra o Ceni. Veja aí o que o Veloso falou. Eu faço questão sim de falar da arbitragem porque decidiu o jogo. Porque se não é intervenção do árbitro, o jogo teria outro resultado. Em que momento você acha que o árbitro decidiu a partida? No pênalti. Pênalti que foi um absurdo, uma vergonha ele marcar um pênalti como esse. Na linha de fundo, que o jogador nem encostou, ele deu pênalti e decidiu o jogo. E para você, o árbitro é o principal culpado da derrota do Ceni ou o Ceni pecou no jogo? O árbitro decidiu o jogo. O Ceni também, no segundo tempo, tentou jogar e teve momentos que o Comercial foi superior, mas no primeiro tempo não. O Ceni foi superior o tempo todo e acabou tomando gol, correu atrás, empatou a partida e no momento que poderia virar, aconteceu o pênalti que vocês devem ter a imagem, aí deve mostrar essa imagem. Veloso, o primeiro tempo o Ceni deu 10 chutes a gol contra apenas 13 do Comercial e esbarrou no Rodolfo. O que aconteceu no segundo tempo para a equipe cair o volume? Foi físico o problema ou não? A equipe fez o primeiro jogo, né? É natural que não consiga manter o mesmo ritmo, manter os 90 minutos ainda o ritmo. Mas eu acho que nós encontramos o caminho da equipe jogar, a maneira da equipe jogar. A equipe esteve bem em campo, taticamente, foi superior ao Comercial todos os primeiros 45 minutos. Teve, como você mesmo disse, as melhores oportunidades de fazer o gol e acabou tomando numa desatenção nossa, numa bola parada. Então eu acho que nós encontramos o caminho e vamos continuar trabalhando. Daí, portanto, o Veloso realmente saiu, né, revoltado com a situação, perdeu, mas colocou toda a culpa aí no lance que foi capital, e onde o Careca teve se jogado ou não, e aí o Lopato deu o pênalti e o Comercial acabou vencendo a equipe do Ceni. Vamos aproveitar, já nós vimos o treinador
o Veloso. Vamos ouvir também aí o André Souto, né, treinador do Comercial. Vamos ver o que ele falou, o que ele achou da partida, dessa vitória do Comercial. E o pai dele, o Geninho, veio assistir. A primeira, inclusive, você lê aí no site Esporte MS aí a matéria, nós falando sobre essa visita, né, que o pai fez na primeira partida oficial que o André Souto fez como treinador. Ele tem 15 anos de profissional de futebol, mas sempre trabalhando como auxiliar técnico, como preparador físico, mas agora como oficial mesmo, essa data 12 de fevereiro de 2012 está marcada na vida do André Souto como sendo a primeira partida dele como treinador de profissional de futebol. Vamos ver então o que ele falou após a vitória diante da equipe do Ceni. Tá, foi um jogo muito parecido com o que foi o último amistoso aqui com o Águia. Tá, a gente deixou um pouquinho de jogar no primeiro tempo e no segundo tempo a gente entrou no clima do jogo. Tá, o time do Ceni tem muito mérito, uma movimentação muito grande que dificultou a nossa equipe. A gente teve um privilégio de fazer um gol no começo do jogo e o azar de tomar um gol no começo do segundo tempo. Mas o time teve calma, esse foi o mérito do time, teve calma sobre botar a bola no chão, começar a tocar, apertar o adversário e conseguir o resultado. Qual foi o maior mérito da equipe? Eu acho que foi a entrega. Chegou uma hora no segundo tempo que alguns jogadores que vocês sabem pela idade, o próprio Giancarlo, alguns jogadores, o Careca que se doou muito no jogo, começaram a cansar e os outros jogadores, sabendo da dificuldade, se entregaram para cobrir aquele jogador que estava mais cansado. André, no primeiro tempo, só 3 chutes a gol e 3 chutes de falta. O que mudou no time para dar 15 chutes no segundo tempo? Foi, como eu te falei, foi a mesma coisa no jogo do Águia, que a gente não chutou muito no primeiro tempo, tomamos um sufoco e no segundo tempo a gente acertou. A gente tem que corrigir isso daí, porque esse time não pode ser um time só de segundo tempo, nós temos que começar bem, pressionar o adversário desde o começo para depois a gente no segundo tempo jogar. Nós temos que jogar os 90 minutos em cima do adversário. Agora, estabilidade, o que mais que precisa melhorar na sua equipe, André? Não, eu acho que começo de temporada é sempre assim. Alguma coisa você tem que... não vai estar tudo perfeito. Você tem que corrigir posicionamento. Um jogador vai conhecendo o outro. Um jogador vai conhecendo o jeito do outro marcar. Por exemplo, o Nenê vai conhecendo como o Dubinha joga. O Serginho vai conhecendo o Careca. Eles vão conhecendo o jeito do Jean jogar, aonde movimentar para o Jean enfiar a bola. Os laterais vão conhecendo para onde tem que cruzar a bola. Então, aos poucos, com os jogos, o time vai se conhecendo melhor e crescendo. Muito bem. É isso aí, né? O pai tem que vir prestigiar o filho também, né? Ah, tem. O Geninho muito educado, muito gentil com a imprensa local, atendeu todo mundo, e tem uma fala mansa, uma fala educada. E seria um bom, seria um bom homem para também melhorar o futebol sul-mato-grossense. Eu também concordo. Eu acho fraco, mas... Acho que não é dos grandes, é mediano, né? Ele não fica entre... Luxemburgo, não, né? Parece que Luxemburgo ia estar aqui segunda-feira em Mato Grosso do Sul. Isso é uma brincadeira. Foi a vaga do Veloso. Agora, o pessoal gosta também de colocar uma pimenta, né? Bom, mas acho que de repente com o passar dos anos, com a experiência que o Geninho tem, é um treinador que pode também vir aí a ocupar, né, ou um Comercial, ou então o Ceni, no time ou o pessoal do interior também. Mas antes da gente partir para a próxima entrevista, eu quero fazer um comentário sobre o André Souto. Certo. O time dele não passou susto, assim, não sofreu o jogo inteiro. O Emerson teve mais susto. Teve mais susto. Com o Dr. Miquimba. Isso, o Dr. Miquimba, o médico da bola. Quase marcou. O Rodolfo fez o que? 3 defesas. Só, acho que foi. Sem grandes perigos também. Só teve uma que ele tirou lá, o anjo da guarda do Rodolfo tirou. Mas não sofreu. O time do Ceni acho que sofreu mais que o time do Comercial. Se é para ter um vencedor, acho que o Comercial mereceu a vitória. Certo. Entendeu? Então o Veloso está errado, então reclamar. Mas está errado. Por exemplo, se o juiz deu, então é pênalti. Então não adianta você reclamar de juiz. Se ele deu, é pênalti. Fazer o quê? Verdade. Da mesma forma que aconteceu o pênalti do outro lado lá, quando o Herbert. Depois da entrevista, a gente vai falar peça por peça do time, do Ceni, do Comercial, e a gente vai comentar cada uma peça que jogou hoje. Legal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar então agora as entrevistas dos jogadores para o último bloco, né? A gente coloca todo mundo para falar também, e aí a gente comenta de como foi, né, cada um dos jogadores, tanto de Comercial como do Ceni. Pode ser? Pode ser. Legal, então a gente vai fazer mais um intervalo, o último intervalo, e aí nós vamos trazer aqui as palavras dos jogadores, a repercussão com os jogadores de Comercial e Ceni, e daí as notas e fazer um prognóstico, uma programação também para você nesta semana que se inicia, nesta segunda-feira. Guarde só um minutinho.